Olá, meu nome é Heloísa, eu sou graduanda em Química pela Universidade Federal de Viçosa e o meu projeto de pesquisa ele é sobre a caracterização cinética e termodinâmica da formação de nanocomplexos entre araquina, conaraquina e vermelho do Congo. Bom, nos últimos anos tem havido um aumento, né, na demanda pelos produtos derivados de proteínas vegetais em substituição aos produtos à base de proteína animal. Isso se deve a alguns fatores, como aversão ao consumo de animais, sustentabilidade religiosa e ambiental, restrição alimentar e mudança nos hábitos alimentares, né? Então, sendo assim, torna-se estratégico, né, entender a termodinâmica e a cinética de formação desses nanocomplexos com as proteínas vegetais, para ter um melhor controle das propriedades funcionais desses sistemas, né? Bom, então, o objetivo foi, através da técnica de ressonância plasmônica de superfície, determinar os parâmetros cinéticos e os parâmetros termodinâmicos da interação do corante vermelho do Congo com a araquina e a conaraquina, que são proteínas do amendoim. Bom, então aqui a gente tem dois sensorgramas, um para araquina e um para conaraquina. Esses sensorgramas, eles são de unidade de ressonância por tempo. Eles são obtidos através da técnica de ressonância plasmônica, em que basicamente a gente tem um chip e a proteína é imobilizada nesse chip e a solução com o corante ela vai ser passada na superfície do chip. Então, aqui a gente pode analisar primeiro o sensograma da araquina. Na região 1, a gente não tem nenhum RU. Então, ali, isso mostra que não está tendo interação entre a proteína, né, o analito, entre a proteína e o analito. Por quê? Porque o RU ele é diretamente proporcional às quantidades de interações que estão sendo formadas naquela superfície, entre o corante e a proteína. Já essa região 2, a gente vê que está havendo um aumento de RU, ou seja, o fluxo da solução contendo corante está sendo passado na superfície do chip, onde a proteína está imobilizada, e está havendo a interação entre o analito e a proteína. Já na região 3, há uma estabilização dessa unidade de ressonância. Então, ali, a taxa com que o corante e a proteína está sendo associado é a mesma com que estão sendo dissociados. Já nessa região 4, a gente tem uma diminuição desse RU, né? Porque está passando uma solução tampão ali, e essa solução tampão ela está dissociando os complexos que foram formados naquela superfície. Então, como o RU ele é diretamente proporcional à interação, né, da proteína analito, com essa dissociação desses complexos sendo desfeitas, com essa dissociação dos complexos, o sinal de RU, né, as unidades de ressonância, eles vão sendo diminuídos. A interação entre a proteína e o analito está sendo diminuída. Já nessa região 5 ali, a gente não tem mais a interação entre a proteína e o corante. Para a conaraquina, a gente pode observar a mesma coisa. Bom, aqui a gente obtém alguns parâmetros cinéticos através desses dados dos sensorgramas e os ajustes de algumas equações. A gente pode obter, como por exemplo, a energia de ativação, a constante de associação e dissociação, a energia livre de Gibbs de ativação, a entalpia de ativação e a entropia de ativação. Então, de acordo com os dados obtidos, né, de acordo com o ajuste das equações, a gente pode ter uma associação a gente pode perceber que a associação entre o corante e a conaraquina ocorreu mais rápido do que entre o corante e a araquina, enquanto que a dissociação do complexo formado entre o corante e a conaraquina, ela foi mais lenta do que da araquina e do corante. Aqui a gente tem uma tabela que mostra alguns parâmetros energéticos, tanto do complexo ativado, né, tanto da associação quanto da dissociação, para as duas proteínas com o corante. A gente pode perceber aqui que a entalpia de formação, né, de ativação do complexo para a araquina ela é negativa, ou seja, foi liberada energia para que esse complexo fosse formado, enquanto que para a conaraquina ela é positiva,
foi absorvida energia, né, para que essa interação ocorresse. Da mesma forma que a gente obteve os parâmetros cinéticos, a gente pode obter os parâmetros termodinâmicos, com os ajustes das equações, né, de acordo com o sensorgrama. A gente pode obter a variação da energia livre de Gibbs padrão, a variação da entalpia padrão, a variação da entropia padrão e a constante de ligação. Aqui também a gente tem uma tabela que mostra os parâmetros termodinâmicos, né, dessa vez, em diferentes temperaturas. E aí, ó, novamente, aqui para a araquina, a entalpia, ela é mais negativa do que para a conaraquina, ou seja, foi liberada a energia para que essa interação ocorresse. E essa energia, ela foi liberada das interações que ocorreram entre o local da proteína em que o corante se liga, onde ocorreu interações eletrostáticas, ligações de hidrogênio e de Van der Waals, para que essa entalpia fosse exotérmica, né? Agora, para a conaraquina e o corante, essa entalpia ela é menos negativa. Então, isso mostra para a gente que o local onde essa interação ocorre, né, o local onde a interação entre a proteína, a conaraquina e o corante e o vermelho do Congo interage, esse local ele é mais hidrofóbico do que para a araquina. Por isso que é necessário absorver energia para poder essa interação ocorrer. Ali onde essa interação está ocorrendo, as moléculas de água estão fazendo a solvatação, e aí, para essa interação ocorrer, elas são liberadas para o sistema. Por isso que a gente pode observar a entropia aqui positiva, né? É favorável à formação desse complexo, enquanto para a araquina e conaraquina, a entalpia já é desfavorável, né? Entalpia negativa. Entropia negativa. A entropia para a araquina e conaraquina, a entropia para a araquina e o corante está sendo negativa e a entropia para o corante e a conaraquina positiva. Como também a gente pode ver que a energia livre de Gibbs para o corante e a conaraquina ele é mais negativo do que para a araquina, isso constata que ele é um complexo mais estável. Bom, então, o que a gente pode concluir? Que o corante vermelho do Congo, ele interage com as duas proteínas, né? E forma complexos termodinamicamente estáveis, sendo que com a conaraquina a gente pode perceber que essa interação ela forma um complexo mais estável do que para a araquina, né? E esses resultados termodinâmicos e cinéticos dessas interações, desses complexos formados, eles contribuem para a aplicação de proteínas de origem vegetal como portadoras de moléculas bioativas em diferentes matrizes elementares. Bom, e por fim, eu quero agradecer ao Departamento de Química e à FAPEMIG pela oportunidade.